podcast Fora da Sala de Aula, do cursinho pré-vestibular popular Raízes. Meu nome é Maria Eduarda e sou professora de redação dentro do cursinho e também coordenadora administrativa. Nesse episódio a gente vai abordar o tema Sociedade Moderna e o desenvolvimento do pensamento, falando um pouco como nossa sociedade está interligada com a tecnologia e suas formas de pensar, com o professor Wellington. Olá, tudo bem? Pode se apresentar? Eu sou o professor Wellington, sou professor de Filosofia e Sociologia no cursinho, também faço parte da coordenação. E hoje é um assunto que eu acho tanto quanto muito importante, principalmente em como vem se desenvolvendo a nossa sociedade, como a tecnologia vem sendo inserida cada vez mais em grandes proporções, né, na nossa sociedade. E é muito sobre isso, assim. Eu acho que primeiro é como você acha, né, que a tecnologia, né, interfere. Então acho que seria legal você dar uma abordagem do que, né, é um comportamento esperado dentro da sociedade, como era e como você acha que hoje está e como isso está afetando o nosso comportamento. Eu acho que a gente não pode ser generalista com a tecnologia no contexto geral, porque tudo na realidade tem os seus prós e contras, né? A tecnologia, ela tanto pode te ajudar como te destruir, isso vai muito do ser humano na realidade em si, porque se a gente for parar para pensar na idade dos nossos avós, dos nossos pais mesmo, o desenvolvimento tecnológico era diferente e o meio de você buscar uma informação era diferente. Hoje em dia você tem informação tipo na palma da sua mão. Então, o excesso de informação pode ser uma coisa ruim também, mas como também se você souber dosar pode ser uma coisa muito boa. É a mesma coisa que você tomar um remédio, por exemplo. Você tomar um remédio tipo em grandes escalas com o qual não foi prescrito para você tomar, você vai passar mal. Agora, se você fizer da forma com que deve ser feito, porque aqueles termos de condições que todo mundo não lê quando liga o celular pela primeira vez, tá escrito lá como você deve usar um celular. Só que as pessoas não têm nem noção disso e essa desinformação pode acabar destruindo uma pessoa. Entendi. E como você acha que a massa de conteúdo, né? Então, hoje a gente recebe muita informação. É uma coisa assim que é jogada. Você acorda, o Instagram é 1001 notícias. Como você acha que isso interfere, né? Como você acha que a gente consegue digerir isso? Então, a gente vive numa era onde tem uma dopamina digital, né? Isso é uma coisa que as pessoas elas não param muito para pensar. Na realidade, eu acredito que se você utilizar isso da forma certa, com certeza você vai desenvolver o seu pensamento, você vai desenvolver o seu pensar, só que se você ficar ali usando da forma errada, tipo, passando vídeos repetitivos, essa dopamina ela vai modificar o seu cérebro e você vai fritar ele. Essa é a realidade. E as pessoas não param para pensar nisso. Tanto que, por exemplo, a gente está gravando um podcast. O podcast ele tem um tempo maior, só que eu convido você a não passar esse vídeo, a ficar nesse vídeo até o final, até porque você vai desenvolver o seu pensamento aqui e agora. Só que as pessoas elas não têm esse tato de entender que muitas das vezes algo que pode ser um pouco maior é uma coisa que vai estimular o seu pensamento. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade em assistir filmes. As séries estão ficando cada vez mais curtas, isso na área do entretenimento. Imagina na área do conhecimento, como que é. Eu vejo vídeos de pessoas que em 30 segundos elas tentam passar um conteúdo onde na realidade você deveria sentar para aprender, sabe? E isso é uma coisa que nessa geração é uma coisa que está batendo muito, muito na trave e as pessoas não param para falar a respeito disso, porque se você mexe na raiz de um produto, você acerta o lucro dele. Essa é a realidade. Só que na florestal a gente sabe que se a gente mexer na raiz, a gente pode modificar muita coisa. Então, assim, eu acredito que as pessoas deveriam falar mais a respeito disso. Porque, querendo ou não, grandes empresas, elas manipulam esse mercado digital em si. E
E o mercado digital hoje é o que está indo para frente, é o que realmente vai ser. Eu acredito, assim, pode parecer uma especulação, mas que no decorrer dos próximos anos não vai existir mais centro de cidade mais. Eu acredito muito nisso de verdade. E eu acho que o que as pessoas elas não param para entender é que se você nadar contra a maré, você vai ser engolido por ela. Então, no sentido do digital mesmo, eu acredito que as pessoas elas deveriam ir com a maré, mas saber o que elas estão consumindo ali, saber dosar o que você realmente quer entender. Porque você é o que você consome, você é o que você transfere, você é o que você se comunica. Hoje em dia as pessoas colocam um áudio do WhatsApp em 2+, e vai, e escuta tudo muito, muito rápido. As pessoas querem tudo muito rápido, tudo pra ontem. E a vida ela não pode ser assim, porque se você passa, tipo, por exemplo, um mês da sua vida, escutando um áudio do WhatsApp muito rápido, você perde aquele senso comum de humanidade. Essa é a realidade. Caraca, é incrível. E a gente vendo tudo isso, como isso afeta o nosso pensamento, sabe? A gente tá deixando de pensar? A gente tá deixando de refletir? A gente tá deixando de raciocinar mesmo pra viver sempre no mais rápido, no mais curto, sem ter mesmo olha, sentar, vamos ouvir o que o outro tem a falar, vamos escutar, vamos digerir alguma coisa? Com toda certeza, porque assim, existem pessoas que eu já conversei que elas não conseguem mais conversar, entende? Muitas das pessoas que não entendem muito dos problemas psíquicos que elas têm, isso está totalmente relacionado ao uso contínuo da internet de uma forma abusiva. A internet ela é o único âmbito, fora a biqueira, que chama você de usuário. E ser um usuário não é uma coisa que é colocado como uma coisa boa. É porque você tem isso como normal, mas não é normal. Essa é a realidade, não é normal. E você sim está perdendo o senso de humanidade. Nós seres humanos nós aprendemos assim, uma troca tete a tete. E as pessoas não têm mais isso hoje em dia. Uma conversa no WhatsApp, na época que o WhatsApp foi lançado, era magnífico. Você tava tipo na palma da mão, você comunicava com a pessoa do outro lado do mundo. Isso é uma coisa incrível. Você pode trocar conhecimentos a partir disso, documentos, fotos, etc. Pessoas que têm uma distância muito longa, tipo eu, por exemplo, minha família é uma cidade a 600 quilômetros daqui, e eu posso conversar, por exemplo, com os meus avós, que têm acesso à internet hoje. Eles sofrem um pouquinho, mas eles conseguem conversar comigo. Só que existe aquele negócio, né? A minha avó, ela me manda, por exemplo, um áudio de 3 minutos. Eu vou escutar a voz da minha avó, porque um dia ela não vai estar aqui mais, entende? Então, assim, eu queria poder estar com ela, mas eu não estou. Então, eu tenho esse meio, e isso é uma coisa boa. Só que, e aquele momento que você tá ligado no 320 fazendo 1 milhão de coisas, você vai e coloca o áudio da 2+, não é a voz da sua avó. E como você vai lembrar da voz da sua avó quando ela se for? Entende? Isso é uma coisa que a gente vai perdendo no decorrer do tempo, e a forma do nosso pensamento, como você perguntou, se a gente está perdendo o pensar, isso é óbvio. Sabe por quê? Porque as pessoas, quando elas saem hoje em dia, isso é uma coisa que eu fico extremamente bolado, assim, eu vou embora. Se eu sento numa mesa, eu fui num restaurante, eu sento numa mesa e a pessoa tá mexendo no celular, eu levanto e eu vou embora. Eu vou embora de verdade. Porque eu não aceito. Porque, tipo assim, a gente tá perdendo a comunicação. Se você perde a comunicação, como você pensa? Se você não aprende, se nós aprendemos se comunicando, é muito simples, é uma conta que ela bate e fecha. Então, assim, se a gente está perdendo a reflexão, hoje, você acha que as pessoas elas conseguem parar para refletir sobre o que é pensar? Se as pessoas não estão nem pensando mais, entende? Isso é uma coisa que no decorrer do tempo a gente a nossa própria sociedade ela vai sentir na pele como isso foi ruim.
Hoje em dia existem faculdades online, existem inúmeras formas que as pessoas elas conseguem correr atrás dos seus objetivos e sonhos. Só que será que é o meio mais efetivo? Eu puxo a sardinha pra nessa, desculpa. Mas será que é o jeito mais efetivo de se aprender? A gente tem o YouTube. Isso é uma ferramenta maravilhosa. Eu consumo muito YouTube, só que você não está se comunicando com a pessoa. Você está só absorvendo e absorvendo. Só que o seu pensar é você transmitir. O que você está transmitindo para absorver? Uma das coisas que é legal para estudar filosofia é você pegar um certo assunto e você questionar esse assunto, que é assim que se faz filosofia. Você questiona esse assunto, você mesmo obtém a resposta desse assunto e chega na conclusão. E isso é uma conversa consigo mesmo. Quem conversa consigo mesmo hoje em dia? Quem que para 30 minutos do seu dia, 1 hora do seu dia para refletir? Hoje em dia isso não existe mais, é muito difícil. É difícil você encontrar uma pessoa que não seja mais velha que tenha esse hábito. Caraca, eu tô impressionada. Mas aí tem uma pergunta que você vive muito no Instagram. Você é uma pessoa ali sempre ligada, conectada. E você tá, no marketing, inclusive, do cursinho. E eu gostaria de saber, como você sustenta essa sua opinião. Como eu sustento minha opinião? Eu tenho uma frase de um poeta que eu gosto muito. E essa frase é o que sustenta a minha opinião. O sistema é um monstro que se mata por dentro. Essa é uma frase com a qual eu milito e eu uso muito. Por que eu comecei a estudar o marketing digital? Eu comecei a estudar o marketing digital porque eu acreditava que essa gama de desinformação deveria ser vencida. Então, o que eu faço é estar dentro de um sistema onde muitas das pessoas estão correndo contra a maré e eu estou tentando fazer ela fluir da melhor forma. Então, trabalhar para o cursinho, fazer o marketing do cursinho é militar a esse respeito. O que a gente está fazendo aqui é transferindo conhecimento real. E isso é o que falta. Então, quando você se encontra em um ambiente onde você acredita que aquele ambiente é hostil, se você não é a mudança ali dentro, você é fraco. Essa é a verdade. Então, o que eu acredito, o porquê eu sou tão constante na internet, o porquê eu gosto muito de produzir conteúdo, eu gosto de fazer conteúdo, e o porquê eu milito com isso, porque eu acredito que eu tenho algo a transmitir e a passar também. Então, da mesma forma que eu falei no começo, que a gente não pode generalizar, a gente não pode falar que a internet é uma coisa ruim, porque isso seria burrice, uma burrice extrema, porque na realidade tem muitas coisas boas na internet também, de pessoas que pensam da mesma forma. Caraca, bonito. Você tem alguma dica de como a gente pode vencer isso? Como a gente pode... Como assim? Como a gente pode parar de consumir isso e ser mais tátil com Então, as pessoas? Eu acredito que você deveria procurar um grupo de apoio. Não, a gente vive no meio de tudo isso, sabe? Eu vou ser muito sincero. Eu fiz, alguns tempos atrás, eu fiz um detox da internet. E tanto que meu Instagram é novo, inclusive. Eu fiz um processo no Google de excluir todas as minhas contas de todas as minhas redes sociais e passar um bom tempo que eu não contabilizei, mas passar um bom tempo sem isso. E eu descobri a vida. Eu acredito que um dos melhores conselhos que eu poderia dar a uma pessoa não é deixar, não é largar. Porque ninguém larga uma droga de uma vez por todas, né? Brincadeira, tô brincando. Mas não é largar, mas procurar coisas que realmente vêm acrescentar na sua vida, sabe? Não, se você vê que você tá um dia passando, inúmeros conteúdos fúteis, na internet, primeiro que seu algoritmo já tá errado a partir daí.
Porque isso já mostra que você não é uma pessoa que você tem o interesse de buscar conhecimento. Agora, se você tá aqui, parabéns pra você, cara. Mas começa a pesquisar conteúdos que venham acrescentar na sua vida. Por exemplo, você dá aula de literatura, busque conteúdos de literatura, comece a se alimentar disso, porque quando você se alimenta disso, você transfere isso, é isso que os pássaros fazem, entende? Então a gente tem que realmente aprender com a natureza e aplicar isso na nossa vida. E a gente faz um curso, tanto eu quanto você, de engenharia florestal. O que a engenharia florestal tem acrescentado na sua vida cotidiana hoje? Entende essa pergunta? Se a sua resposta é nada, algo está errado. Se você não está buscando além da vida universitária, algo está errado. Se você não consegue pensar na forma com que os animais da floresta podem te ensinar alguma coisa está errada. Então comece a buscar esses conteúdos a aplicar na sua vida. E no caso, por exemplo, da filosofia, se eu não estou consumindo conteúdos filosóficos, se eu não estou lendo sobre filósofos, algo está errado, porque eu vou transmitir isso, entende? A gente precisa consumir coisas que a gente quer transmitir para as pessoas e procurar no meio da sociedade um bem maior, uma coisa porque o ser humano ele é um ser coletivo. Então, viver coletivamente realmente não é você simplesmente só ser legal com uma pessoa. É você pensar que você tem algo a transmitir para essa pessoa e mudar na vida dela. Isso é uma responsabilidade que todo mundo deveria ter. É incrível essa dica. Eu acho que a gente tem que começar, e acho que é devagar, né? Gradualmente, passinho. E eu achei incrível o episódio, gostei muito das dicas. Eu gostaria de agradecer a sua presença, a presença de todos que estão escutando. E convido vocês a participar aí das nossas redes sociais, seguir a gente para consumir conteúdo de qualidade. É isso aí. E obrigada, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bye.